A nossa aula de hoje é da apostila Atualidade, aula 4 com o tema Cuidando de mim e do próximo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19, fala: Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo de Deus que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? O assunto aqui, na primeira parte, são duas partes: cuidando de mim e do próximo. Cuidando de mim é quando nós falamos do nosso corpo, né? O templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o nosso corpo, né? Ele passa a pertencer a Deus e o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar no nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele se torna o templo do Espírito Santo. Olha que coisa grandiosa, que honra, que mérito, né? E para isso nós temos que conservar, né, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa espiritualidade em santidade, para que o Espírito Santo de Deus não se retire da nossa vida, né? Como nós podemos fazer isso? Existem vários passos. Nessa época de pandemia, nós temos alguns cuidados com o nosso corpo durante a pandemia, como a boa alimentação, né, com boa variedade de frutas, verduras. Não adianta agora, porque não está tendo aula presencial, né, porque não estão saindo com mais recorrência, ficar comendo só coisas industrializadas. É muito importante que nós possamos agora estar nos alimentando de coisas saudáveis para manter o nosso bem-estar. Também o nosso exercício físico regular. Fazer caminhadas, praticar algum esporte. Mas às vezes o Haddad não está podendo sair de casa. Às vezes o pai está privando pela saúde, por essa questão do Covid. Mas, gente, assim como a gente acessa a rede social, né, na internet, tantas coisas, né, Tia Zete? YouTube, são séries, filmes. A gente pode acessar através do YouTube canais de esportes, né? E pode estar fazendo algum tipo de atividade ali, física, que mantenha a saúde do teu corpo. Controle de ansiedade. A maior ferramenta para controlar a ansiedade é a oração, né? É uma das melhores ferramentas que existe. Existem os remédios medicinais, né? Deus permitiu a ciência ao homem. Existem os chazinhos, os remédios caseiros, chazinho de camomila, tudo acalma. Mas, ao mesmo tempo, é vigiar, né? Tanto você, Haddad, quanto os responsáveis pelos Haddads, o que o seu filho, o que seu Haddad está assistindo, né? Você que é responsável, porque se você passar o dia vendo séries de terror, né? Vendo filmes de drama, não, mas meu filho não vê terror porque é pecado, mas daí lá no videogame às vezes é só morte, é só luta. E aí durante o dia é só essas coisas que absorve à noite. Não tem coragem de apagar a luz. Ou começa a chorar, eu ando tão deprimida, não sei qual o motivo. Fica o dia inteiro se alimentando de coisas que não agradam a Deus e no final do dia o resultado é esse, né? Então a gente pode, uma das maneiras é controlar a ansiedade, vigiando o que os nossos olhos veem, o que a nossa boca fala, a nossa alimentação, a nossa higiene, né? Nosso banho regular, né? Toda a parte de higiene, mas também a parte da mente e do espírito, né? Então, também higienização dos alimentos. Quando a gente entra em casa, antigamente a gente ia, comprava as coisas e guardava na prateleira. Agora, o Covid, ele é um vírus que, quando ele entra, né, em algumas pessoas, aquilo pode realmente agredir fisicamente, né? Nós temos casos ali em casa de que aquilo está gerando uma sequela de problemas cardíacos, problemas hormonais e que foram desencadeados através do Covid. Então, realmente não é uma brincadeira. Então, a gente tem o cuidado na higiene, lavar as frutas, verduras, mas até assim, lavar a lata, né, de industrializados, às vezes compra uma lata de óleo, de ervilha, de milho, lava aquilo ali antes de guardar, higieniza, passa álcool. Outra maneira de cuidar, beba água, né? A água hidrata. Eu sei que o refrigerante é bom, o suco é bom sem açúcar, mas o que acontece? A água realmente é a saúde do corpo, tá? Crie um hábito de leitura diária, outra forma de cuidado com o corpo durante a pandemia.
Nós temos, mas eu não, às vezes eu sou desanimado, eu não tenho aquele ânimo de ir abrir a Bíblia. Gente, quem tem celular mesmo é muito fácil. Baixa o aplicativo da Bíblia, vem automático, tá? O versículo do dia ali, ó, na tua tela. Mesmo que tu não queira ver, tá lá. E com isso, com o versículo, tu começa a alimentar e vai dando mais fome, se a coisa é boa, né? Então, é igual ali, vai ser hoje ofertado ali aqueles 2 quilos de carne. Se a gente vai comer, que delícia, quero mais um pedaço. Então é assim, eu começo um versículo, 2 versículos, quando vê, tá lendo um capítulo por dia e tá se alimentando da palavra. Cuidado, né, que eu já falei, com jogos violentos, né, esses, pode gerar até irritação, brigas dentro do lar, entre os irmãos, né, porque irmãos mesmo de sangue, que eu digo, né, crianças que podem acabar discutindo durante um jogo, ficar num nervosismo, respeitar os seus pais nos horários, né? Filho, agora é hora da aula, agora é hora de descansar, agora é hora da família. Nem tudo é só o virtual ali, o videogame ou os filmes, tá? E agora eu gostaria de passar para como cuidar do próximo, né? Cuidando de mim foi muito, né? É muito fácil. Eu quero umas dicas como eu posso fazer para cuidar de mim na pandemia. Mas como cuidar do próximo? Eu gostaria de compartilhar no livro de Lucas, capítulo 10, a passagem do bom samaritano, a partir do versículo 25 ao 37. Eu vou ler rapidamente. Fala assim, ó. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz assim e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, com uma parábola, falou: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, aos quais o despojaram e, espancando, o retiraram, deixando-me meio morto. E ocasionalmente eles descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, qual ao vê-lo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuide dele, e tudo que demais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze dessa maneira. O que nós podemos ver aqui nessa passagem e remeter para a nossa vida de como cuidar do próximo, né? Aqui foi um exemplo lindo, mas eu gostaria de falar um pouco sobre esses personagens, né? São personagens fictícios que nós podemos trazer para a nossa vida. O homem não especifica quem era. Se era um homem de posses, não especifica se ele era crente, se ele era ateu, se ele era de algum grupo religioso, mas aqui ele está fazendo um papel de um judeu da época, né? Apesar de não especificar, mas nós podemos colocar ele como um judeu da época, alguém pertencia àquele grupo religioso, porque ele ele estava ali no caminho, né, entre Jerusalém e Jericó. É um caminho em média de uns 27 quilômetros, né, historicamente ali falando, mas não é como hoje em dia que a gente tem o acesso a carros, né, moto, ônibus e vários outros veículos e estradas com asfalto. Era buraco, era um caminho perigoso e nesse caminho ele foi assaltado, espancado e foi deixado quase morto. E esse momento de quase morte, ele clamava, né? Provavelmente clamava por ajuda. E quando passou o sacerdote, que foi a primeira pessoa que passou, o sacerdote, ele era um líder espiritual da época, né? Ele tinha aquela função de levar os pecados do povo e expiar os pecados do povo no templo, né? No santuário. Ele tinha acesso ao santuário. Então,
o cargo dele dentro da igreja, do ministério dele, era um cargo muito alto. Então, ao mesmo tempo, quando um cargo é te dado, ele também muito é exigido. Imagina pelo próprio Deus, né? Então, como aconteceu na vida desse sacerdote, ele provavelmente estava saindo do templo, dos seus afazeres, indo para casa, mas ele fez o quê? Ele viu e passou de largo. Ele não fez nada. Depois passou o levita. O levita, eles eram responsáveis também pelo santuário. Eram os sacerdotes que, né, elegiam os levitas, e hoje em dia a gente só vê o levita como se fosse um cantor. Não, eles tinham um ministério de louvor, mas também um ministério gigantesco de cuidar, de zelar pelo templo. Quando ele era retirado, né, de um lugar para o outro, eles montavam, eles desmontavam, eles levavam a arca, né, da aliança. Então, era uma responsabilidade de honra muito grande. E ao mesmo tempo a gente sabe que quando você tem um ministério, o teu maior ministério dentro da igreja sempre vai ser cuidar das almas, né? Mas ele viu aquela situação física ali de quase morte e passou de largo. E de repente chega o samaritano. E o samaritano, quando o viu, como todos viram, ele não passou. Ele parou e moveu-se de íntima compaixão. O samaritano, nós levamos ele porque a atitude dele foi do próprio Jesus. Não era Jesus ali, mas foi a atitude que Jesus tomaria. E essa é a atitude que nós temos que tomar. Mas o interessante de falar do samaritano é que os samaritanos, eles eram um grupo religioso que eram atacados por aquele povo judeu. Por quê? Porque eles pregavam a palavra, mas eles iam só nos 5 primeiros livros, eles iam só nos Pentateucos e eles não aceitavam o restante da palavra. Então havia essa rixa religiosa grandiosa, da qual eles eram um povo rejeitado. Tanto que eles construíram, né, o próprio templo deles no Monte Gerizim. Eles são lá de Samaria, né, e é uma região montanhosa do Oriente Médio. Eles formaram seu próprio grupo religioso, sua própria ordenança religiosa, e eles eram um grupo separado. Então, ele era para passar ali e rejeitar, não era o povo dele, não era a religião dele. Ele não devia nada em amor àquela alma, né, àquela pessoa ali. Então, o que aconteceu? Não, ele moveu-se de íntima compaixão. E isso é o que Jesus quer de nós. Não que nós passemos e vamos ajudar só porque é irmão da nossa igreja. Vamos ajudar porque é do grupo do Haddad. Se não for do grupo do Haddad, não. Aí a gente não vai ajudar. Não. Jesus manda amar o próximo como a ti mesmo. Então, sem tu olhar a quem, né? Fazer aquele bem sem olhar para quem tu tá fazendo. Ter empatia pelo problema, pela dor do próximo. Às vezes para você é pouco, mas para aquela pessoa é muito. Então, são várias maneiras. A gente às vezes não vai ver alguém ferido, literalmente, mas a gente pode saber que alguém está acamado e eu não tenho condições de ajudar com a medicação. Se eu tiver dentro das minhas possibilidades, eu vou ajudar, mas se eu não puder, eu posso ajudar em oração. É uma ferramenta poderosa, né? Clamando pela cura. Ou às vezes é um alimento que uma família está necessitando. Hoje em dia está tudo tão caro. O arroz eu fui comprar 5 quilos, R$30. Começo do ano eu pagava 11 pelo mesmo pacote de arroz. Então é assustador, né, o que está acontecendo, e eu tenho que pensar que o salário mínimo não aumentou. Então aquele irmão, às vezes ele vive de um salário mínimo. E aí? Eu vou comer feliz reclamando só do preço e sabendo que eu posso ajudar ou não vou ajudar? E se eu não puder realmente ajudar, eu posso orar. Então essa empatia, esse amor ao próximo, né? O fazer, né? E amar verdadeiramente. Jesus, né? Manda a gente amar, né? O mandamento da lei é esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu amo como a mim mesmo, mas eu como tal coisa. Ele, né? Então é aquela coisa, não me importa se a pessoa está com necessidade. Isso não é um amor verdadeiro. No livro de João, no capítulo 4, versículo 20 e 21, fala: pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. É forte isso, irmão. Por quê? Porque nós cremos, né? Nós sabemos, nós cremos, nós temos a certeza e convicção da existência do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas não existe uma foto deles. A gente crê através da nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem.
Então eu creio no meu Salvador Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo de Deus que habita em mim, sou templo do Espírito Santo, eu creio no meu Deus, no meu Criador, mas eu nunca tive uma foto, não existe uma foto de Deus. E eu amo ele, e eu declaro que eu amo, mas eu não amo o meu irmão. Então, às vezes, numa Santa Ceia, hoje em dia, em época de Covid, claro, né, tem que ter toda uma prudência. Mas antes de toda essa pandemia, será que a gente pode dizer que a gente pegaria o nosso copo e dividiria com o irmão que está atrás da gente? A Santa Ceia? Será que a gente dividiria o pão com quem está na frente, ou até quem está do lado? Então, é algo para a gente refletir. E é como a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo, né? Quando a gente tomar as nossas atitudes de amar ao próximo como a nós mesmos, porque é um mandamento que vem direto do trono de Deus. Então, ali o bom samaritano, ele é representado pela figura de Jesus, né? Seria a figura de Jesus, mas pode ser a figura da tia Elisete, do tio Rogério, do tio Vini, da tia Tami, do Manuel da Guia, de todos nós que estamos aqui agora presente nessa live, mas pode ser a sua figura, você que está aí ouvinte, né, você que está também, né, depois ali vendo no YouTube mais tarde a aula, né, de hoje, faça para a sua vida esse exemplo, porque ali o bom samaritano, Jesus deu um exemplo de uma parábola, de um bom samaritano. Ele não falou, eu, Jesus, faria isso. Ele fala, não, até o bom samaritano faria, porque ele foi bom, o que aquele povo julgava que não era bom. Então, a gente não pode olhar a religião, a gente não pode olhar, escolher, né, se é da família, se não é da família, se é da mesma igreja ou não. A gente podendo, a gente tem que fazer o bem, tá? Então, essa é a nossa reflexão de hoje, esse é o nosso estudo de hoje. Eu vou deixar rapidamente aqui um cuidado com o próximo durante a pandemia, porque a nossa aula está em cima disso, né? Então, o cuidado com o próximo durante a pandemia. Nós vimos o cuidado com nós mesmos. Agora, com o próximo. Use máscara. Às vezes você já pegou Covid, mas o idoso que está naquele mercado ou que está ali na igreja não sabe, ele vai ficar assustado e você vai escandalizar. E o apóstolo Paulo fala o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então vamos ter prudência, né? Mesmo que se você já pegou, proteja o próximo. Ah, mas eu não vou passar porque eu já peguei. Mas ele não sabe, você não sai com uma placa na testa escrito já peguei. Então vamos ter, né, esse carinho. É igual quando a gente vem aqui falar, nós retiramos a máscara, mas existe todo um distanciamento, né? No qual a gente não fala virando a boca um para o outro, um respeito um ao outro. E isso dá para vocês fazer no ambiente que vocês estiverem socializando. Evite o contato físico, como abraço, aperto de mão. Isso hoje em dia se tornou uma prova de amor, né? A gente quer abraçar, quer beijar. Deixamos isso para os nossos familiares, que sabem se a gente já pegou, se não pegou, que a gente sabe quem é do grupo de risco, quem não é. Tome cuidado, né? Às vezes você tem a vovó, um tio, uma tia idosa. Tome cuidado, fale com a sua mamãe, com o seu papai, com o seu responsável. Posso abraçar? Tem risco, né? Vamos amar dessa maneira. Vamos nos voluntariar a ajudar idosos aí no mercado, farmácia, e é aquilo, amor ao próximo, não somente aos nossos parentes. Eu vi algo muito lindo num prédio assim, se precisar, interfone nesse número. Não nos conhecemos, mas estou à disposição de ir ao mercado se você tem algum problema de mobilidade ou se está com medo do Covid. A pessoa não se identificou, eu não sei se é crente, se não é crente, mas é um bom samaritano. É assim que nós devemos imitar esses exemplos, né? Evitar as aglomerações, né? Só sair quando necessário, interceder nessa época de pandemia pelos doentes, pelos médicos, enfermeiros, zeladores de igreja, né? Que cuidam ali da parte da igreja, perdão, também da igreja, mas dos hospitais, que estão em maior contato ali, né, com Covid, e também pelos outros tipos de enfermidade. Interceder nessa época com muita sabedoria aos governantes, né? Não devemos apenas, né, observar, a gente, claro, tem que observar, ter sabedoria, mas também nós devemos o quê? Nós devemos orar e interceder, tá? Pelos nossos governantes e tomar todo um cuidado para dar um bom testemunho de amor ao próximo, amém? Então, nós vamos encerrar a nossa parte fazendo uma oração pelas famílias, né? E depois eu repasso para ti, Elisete. Senhor Deus, ainda, Senhor, na Tua presença, nós te glorificamos pelo estudo da Tua palavra, Senhor. Senhor, que venha entrar no meu coração, em primeiro lugar, que venha entrar no coração de cada ouvinte. E, Senhor, eu venho pedir, ó Deus, que venha derramar, Senhor, uma bênção especial
sobre cada família, Senhor, sobre cada ouvinte. O Senhor sabe as necessidades, sejam físicas, espirituais, Senhor, financeiras, ó Pai. Venha suprir a necessidade de cada um, Senhor. Venha trazer de volta, Senhor, o teu povo. Se alguém tiver com desânimo, ó Deus, que possam estar procurando nós do Haddad, ó Pai. Esteja procurando, Senhor, os responsáveis também aqui da Igreja Assembleia de Deus, a sede, Senhor, ou da sua igreja, do seu departamento, ó Pai. E que realmente, Senhor, uma porção, Senhor, de sem medidas das tuas bênçãos venha estar entrando na vida de cada familiar, de cada ouvinte. Em nome de Jesus que oramos, pedindo perdão das nossas falhas. Amém.